A fila, conto de Iba Mendes, estava impaciente e visivelmente nervoso. Há 2 horas velava na sala sem qualquer expectativa de ser atendido. Um cartaz afixado próximo ao local alertava que o atendimento estava suspenso por dificuldades técnicas, acrescentando ainda que não havia previsão para seu restabelecimento. Levantou-se ansioso e trêmulo de raiva, andou de um lado para o outro, balbuciou alguns palavrões. Por alguns instantes teve ímpetos de ir embora e desistir de tudo. Logo, porém, lembrou-se das dívidas, do aluguel atrasado, da cláusula 5ª do contrato. Então resignou-se à dura realidade, sentou-se outra vez e enfronhou-se num silêncio triste e sufocado. Assim esteve durante algum tempo, taciturno e imerso em si mesmo. De repente, ergueu-se de súbito, olhou em volta de si e deu alguns passos em direção à porta, ficando estacionado diante dela por alguns minutos, mirando-a com um olhar desesperado, como se quisesse abri-la e sair em disparada pela rua fora. Andou mais um pouco e bruscamente parou rente à parede, de onde passou a observar as pessoas ao seu redor, uma a uma, fixando seu olhar numa mulher que, como tantos outros que ali compareceu, também recebera uma senha e aguardava sua vez para ser chamada. Era uma senhora alta e um pouco gorda, aparentando mais de 40 anos de idade, cujo semblante fazia transparecer uma mescla de cansaço e desespero, aspecto este que lhe chamou a atenção, pois era como se fosse o retrato fiel de sua própria alma cativa e angustiada. Esta aparente correlação de sentimentos entre ele e a estranha animou-o a ir ter com ela, a fim de puxar a conversa. Afinal, pensou em sua mente perturbada, nada tinha a perder, e ademais seria uma maneira assaz interessante de ajudar a passar o tempo já tão tedioso. Então se aproximou cautelosamente dela, sem dizer uma só palavra, e assim ficou durante alguns minutos, quando enfim rompeu o silêncio, perguntando-lhe se jazia no local desde o início do expediente, ao que ela respondeu que sim, que fora a segunda pessoa a chegar, que se encontrava ali desde as 4 horas da manhã, que não entendia por que demorava tanto para ser atendida, e suspirou impaciente, o que se fez notar pela aspereza e palidez do seu rosto triste e fadigado. Ele, por sua vez, disse que, não fora a necessidade, já teria ido embora a tempo, pois não suportava esperas, e só por isso é que se submetia a tão degradante aviltamento. É um absurdo, exclamou com voz transtornada, completando num tom de desabafo. Pagamos nossos impostos, cumprimos nossos deveres, obedecemos às leis constituídas, mas quando precisamos deles, nos tratam como bichos, sem qualquer dignidade. Ela concordou com tudo o que ele disse e ainda culpou a burocracia, a incompetência dos políticos, a falta de respeito pelo cidadão, etc. As ideias e as palavras iam assim entre o desabafo dele e a indignação dela, quando repentinamente foram interrompidos por um homem de estatura mediana, pálido, barba por fazer e trajando roupa própria da repartição, o qual anunciou com voz seca e dura que o expediente se encerraria naquele momento, justificando que a medida se devia ao problema de ordem técnica, o qual impossibilitava a continuidade do atendimento. Por um instante, o ambiente fora tomado por exasperações de vozes, xingamentos e ameaças. Acuado e todo trêmulo, o empregado correu para um corredor escuro e dali adentrou numa pequena sala, onde permaneceu trancafiado até cerrarem as portas do recinto. Lá fora, o grupo dispersou rapidamente. Ele e ela, porém, pareciam dispostos a não arredar o pé do local, não iriam sair dali enquanto não fossem atendidos, e caso necessário, vociferavam nervosos,
Pernoitariam por lá até o dia seguinte. Veio a noite, correram as horas, e os dois se conservavam sentados no velho banco da praça, um ao lado do outro, num silêncio confuso e prolongado. Em certo momento, já no limiar da madrugada, como se já se amassem em outros tempos, fixaram os olhares entre si e sentiram um breve tremor de artérias. Então se deram as mãos, as bocas confusas tocaram-se entre batalhas de veias e reboliços de ancas, culminando numa estranha sensação de sono e delírio. Quando acordaram, pelo romper da manhã, estavam tão juntinhos que pareciam pegados. Ergueram-se no salto desesperado ante os olhares curiosos de uma fileira de gente que se retorcia como cobra e que se perdia de vista no resplendor da aurora. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com